Olá, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Que bom que você chegou até aqui, então deixe o seu like, compartilhe e deixe as notificações também para que você receba mais vídeos. Estou aqui hoje para trazer mais um testemunho do que aconteceu na minha vida, para que o nome do Senhor seja glorificado e que ajude também a alimentar a sua fé e saber e conhecer esse Deus tão poderoso do que Ele é capaz de fazer e do que Ele pode fazer. Amados, teve uma fase da minha vida em que eu comecei a sentir muita dor aqui no pescoço. E então eu procurei o pronto atendimento e ali foi diagnosticado que eu estava com problema de tireoide. Então, encaminhada para fazer um exame de ultrassonografia, ali foi descoberto que a tireoide estava do tamanho de uma bola de golfe. A preocupação dos médicos é que pudesse ser um câncer, mas graças a Deus não foi isso. Então, ali peguei o encaminhamento para tratar com a endocrinologista, mas até que eu passasse por ela, eu comecei a ter uns outros sintomas. Então, procurei novamente o pronto atendimento e descobri ali através de exames que eu estava com diabetes 1. Então, ali, amados, quando eu consultei com aquela médica, ela disse para mim, ela pegou e me deu os medicamentos para eu tomar para diabetes. E eu perguntei para ela, né, se aqueles remédios, após eu tomar aqueles remédios, se eu ia ficar curada. Ela disse assim, não, tireoide, problema de tireoide, de diabetes, é só tratamento, é pro resto da vida, não tem cura, né? Então, amados, ela pegou e me deu uma folha de sulfite muito grande. E eu peguei aquela folha de sulfite, fui para casa e peguei os medicamentos e fui para casa. Então, eu fui lendo o que estava escrito naquela folha de sulfite, amados do céu. Eram muitos alimentos que não podia comer, eram muitos que eu tinha que, né, parar, né, de comer por causa da diabetes. Então, eu cheguei em casa, amados, e me deu uma crise de choro, mais uma crise de choro, uma crise de choro. E eu peguei o papel e eu ajoelhei no meu quarto, fechei a porta, como diz a palavra, entra no teu quarto, fecha a porta, né? Que só Deus vai te escutar, né? Que é só Ele que tá ali, é Ele e você. Isso se chama intimidade com Deus, é por isso que Deus, Ele pede pra gente se isolar para orar, entendeu? Fechar a porta do quarto, Ele quer intimidade com a gente. Então, naquele momento, eu comecei a chorar e eu dizia para Deus assim, eu mostrava a folha de papel assim, ó, para Deus assim, ó, e dizia, Senhor, olha para mim, Deus, olha quantas coisas está escrito aqui que eu não posso comer, Senhor. A tua palavra diz que os teus filhos comerão melhor dessa terra. Eu sou a tua filha, Senhor, e eu não aceito essa diabetes na minha vida. Se o Senhor quiser que eu viva o resto da minha vida tratando a tireoide, eu trato, Senhor, porque ela não vai me impedir de comer todas as coisas que eu gosto, Senhor. Eu não aceito isso, né? E eu orei, chorei muito ali com Deus, pedindo a cura da diabetes. Tá. Aí levantei e tal, né? Aliviou, né? Tal, levantei. E eu fui fazer fui na endocrinologista. Chegando lá, ela também me receitou remédio e ela disse assim, olha, nós vamos fazer esse tratamento por 1 mês com esse remédio. E se não melhorar, a gente vai fazer a aplicação de iodo, porque ela tá muito grande. Tá bom, beleza. E ela disse a mesma coisa também, que a diabetes, a tireoide, não, né? Eu ia ter que tomar remédio o resto da vida. E fui para casa. Então, amados, aí passou-se 1 mês, eu fiz novos exames, como a endocrinologista tinha pedido, né? Fiz novos exames, fui fazer o exame e tal, e ia pegar o resultado logo na outra semana. Só que nesse meio tempo eu fui convidada para ir num encontro com Deus, que são 3 dias, né? Que quem é cristão provavelmente já deve ter ido ou já foi. Gente, é formidável. É algo assim que você tem que ir. Então, e o pastor queria que eu fosse, eu já tinha ido umas 2 vezes, mas
dessa vez o pastor queria que eu fosse, porque ia alguns jovens junto, ele precisava de alguém que já tivesse ido, que já conhecia como era, para poder ir junto com esses jovens, né? Na verdade, ele pediu para mim ir, eu não estava querendo ir, mas algo dentro de mim dizia que era para mim ir, sabe? Quando o Espírito Santo, ele quer que você faz, ele te impulsiona dentro de você, mesmo você não querendo, mas dentro de você, algo diz que é para você ir. E eu peguei e fui. Quando eles passaram lá, né, para me pegar na minha casa, e as meninas falaram para mim, ah, você vai junto, né, tal, né, ficar todo feliz. Eu disse assim, olha, eu vou, mas a diabetes, ela vai ficar lá, ela não volta comigo. Eu sem muito conhecimento, eu profetizei aquilo foi uma profecia que saiu da minha boca. E fomos. Chegou num determinado dia lá, e de pregação e oração, e num determinado momento, quando a pessoa que estava pregando, ela pediu para que nós repetíssemos, né, uma oração. E naquele momento, amados, eu não consegui fazer a oração. Eu senti uma mão que grudou no meu pescoço e apertou, mas apertou tanto, apertava o meu pescoço e eu comecei a ficar com falta de ar. E naquele momento, as irmandades, né, as irmãs que estavam ali, se reuniram e começaram a orar e repreender aquilo. E foi tão, sabe, foi tão assim, eu vi a morte. Foi tão forte assim que eu fiquei tão sem fôlego, que apertou tanto o meu pescoço, e a única coisa que me passava pela minha cabeça é que eu ia morrer ali, né? Então, eu peguei, quando voltei, né, que elas oraram tudo, e aquilo acabou, uma voz disse assim para mim, assim, eu te curei. Então, eu tinha certeza ali, né, que era a voz de Deus dizendo assim que ele me curou, né, da diabetes, porque até então é o que eu tinha profetizado e que eu estava esperando, né. E eu voltei para casa, só que quando eu voltei para casa, eu voltei sem voz, porque apertou muito a minha garganta, então eu fiquei muda. Olha só, o grau da luta que foi com o inimigo. E eu fiquei sem voz, e eu cheguei com muita dor de cabeça também, né? E eu deitei, e quando eu cheguei em casa, a minha filha falou assim, mãe, a vizinha aqui do lado morreu. E a outra vizinha falou se você vai no velório dela, né? E eu disse assim, e aí eu fiz sinal que eu ia, né? E que era para ela me acordar uma hora, né? E para falar para a vizinha que uma hora a gente ia. E eu deitei. E quando eu deitei para dormir, aquela cabeça doía muito, muito. O celular apitou, que era uma mensagem que tinha chegado de uma irmã amiga minha. E na mensagem ela dizia assim, irmã, o meu cachorro vai ser operado amanhã. E na hora que eu li aquela mensagem, eu pensei assim, nossa, ela tá muito triste, né? Porque ela tem um grande amor por esse animal, ela tá muito triste. Quando eu disse assim, uma voz disse para mim assim, vá orar com ela. Aí eu sabia que era Deus que estava falando, né? Eu falei assim, Senhor, como eu vou lá orar com ela? Eu estou morrendo de dor de cabeça. E sem voz, quando eu falei isso, a mesma voz disse para mim, coloque a mão e repreenda essa dor. E ali, embaixo das cobertas, eu coloquei a mão e eu repreendi aquela dor de cabeça. Mas foi algo instantâneo, foi instantâneo, a dor sumiu. A dor sumiu e eu apaguei. Dormi e acordei com a minha filha me chamando, que a vizinha estava me chamando para ir no velório. Levantei, peguei o carro, peguei a vizinha e mostrei para a vizinha que eu não podia falar que eu estava sem voz. E a vizinha entendeu e a gente foi. Aí nós chegamos lá nesse velório e eu muito quieta, né? E eu só não sou ficar quieta, eu tô sempre falando, né? E aí a vizinha falou para mim assim, não, daí o Senhor falou para mim assim, vá orar com ela, que é a irmã, falando para mim orar. E na verdade esse velório era perto da casa dessa irmã que o cachorro ia ser operado. E eu ali no banco sentada discutindo com Deus, falei para Deus, Deus, como que eu vou lá orar? Eu não tenho voz, eu não falo, eu não tô falando, como é que eu vou orar? E ele repetiu de novo, vá orar com ela. Aí eu disse de novo, Senhor, mas eu falei para a vizinha que eu ia no velório com ela, no cemitério, como que eu vou deixar ela
sozinha, a pé. Quando eu acabei de falar isso, a vizinha virou para mim e disse assim: amiga, se você quiser ir embora, você pode ir. Eu tô vendo que você não está bem. Se você quiser, pode ir. Eu vou de ônibus daí pro cemitério, tá? E depois eu volto com as nossas vizinhas. Daí eu fiz assim, né? Tá bom. Então ali eu vi que não tinha jeito, que eu ia ter que ir lá fazer a oração. E aí eu fui na casa dessa irmã fazer a oração. Quando eu cheguei lá, eu tive que ficar gesticulando e falando em gestos com ela, sabe? Que eu estava lá para que Deus tinha pedido para mim ir lá, para mim orar com ela, mas que eu estava sem voz e que eu ia orar só em pensamento. Mas Deus me conhece, Deus sabe que eu não consigo orar em pensamento. Todas as vezes que eu tento orar em pensamento, eu durmo. Eu tenho que orar falando, né? E Deus sabe que eu sou assim, porque Deus conhece todos nós, amados. Ele sabe como nós somos, né? Ele nos criou. Então ela disse, entendeu que sim, entendeu? Daí ela ficou de pé e eu peguei nas mãos dela. E como a gente é acostumada a orar falando, então automaticamente você vai pensando, mas você vai mexendo a boca, porque é normal para quem fala, né? Então ali naquele momento, quando eu acabei de orar para ela, por ela ali, pelo cachorro, pela cirurgia, a minha voz voltou. A minha voz simplesmente voltou. Ela ficou tão impressionada e eu também fiquei impressionado, né, com isso, sabe, amados? E voltou. Então, amados, eu sabia que Deus tinha me curado da diabetes. Então eu orei a Deus e eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu sei que o Senhor me curou da diabetes. Eu só te peço que o Senhor mude, então, os meus exames que eu fiz. Porque a tua palavra fala que o Senhor respeita o homem, né? Então, as leis do homem. Então, o Senhor muda os meus exames, porque se lá dá, porque eu fiz antes de ser curada, né, pelo Senhor, os exames para pregar, para levar para endocrinologista. Então, o Senhor muda, porque se lá acusar que eu ainda tenho a diabetes, eu vou ser obrigada a tomar o medicamento que ela, né, me der. Beleza. Então eu peguei os exames e eu fui para a endocrinologista. Gente, eu nunca esqueço. Ela tão bonitinha, sabe? Pequenininha assim, magrinha. E eu entreguei os exames para ela. E eu sentada assim, eu já tava rindo, né? Porque eu já sabia. Ela abriu os exames e ela olhou e ela disse assim para mim. Ela fazia assim, ó. Ela lia, aí ela olhava para mim, aí ela lia de novo os exames, aí ela olhava para mim e eu. O que foi, doutora? Tá tudo bem? Ela disse assim, mas aqui tá dizendo que você não tem mais nada. Eu falei, doutora. Daí quando ela falou, aqui tá dizendo que você não tem mais nada, ali eu vi que eu também tinha sido curada da tireoide também. Até então eu não sabia. E ela não se conformou. Daí ela disse pra mim assim, sobe na balança. Aí eu subi. Ela falou, nossa, você engordou 2 quilos. Aí ela, deixa eu medir tua pressão. Aí ela mediu a pressão, mas a tua pressão tá normal. Aí ela falou pra mim assim, ó. Eu falei, e agora, doutora? Agora, você não tem mais nada, você não precisa mais de medicamento. Mas ela falou pra mim assim, ela mesma tava acreditando naquilo que ela tava falando pra mim e naquilo que ela tava lendo nos exames, né? Então, eu peguei, abracei ela e falei pra ela, doutora, Jesus me curou, doutora. Jesus me curou, tanto que eu orei, eu pedi para o Senhor me curar e Ele me curou. E ela sorriu. E então, amados, eu fui curada dessa forma. Eu acredito muito em Deus. E eu sei que Ele cura. E eu sei que a nossa fé é que determina o que Deus vai fazer para nós e por nós. A palavra de Deus lá em Isaías 53, 4 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou todas as nossas doenças. Amados, é nesse Deus que eu creio e é nesse Deus que você tem que crer. E através da tua fé, amados, Ele faz. Ele vem, Ele faz, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele faz qualquer coisa, mas através da tua fé. O que o Senhor quer é um coração aquebrantado, o Senhor quer intimidade, o Senhor quer conosco que
que nós tenhamos fé nele, para que ele possa nos ajudar. Eu quero orar neste momento. Senhor, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, oh Deus, um povo que está ouvindo agora este testemunho, Pai, esse testemunho, Pai. E em nome de Jesus, Pai, eu declaro vida de Deus sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha acrescentar fé no coração deles e que eles venham sentir a presença do Espírito Santo na vida deles. E quando eles abrirem a boca, que eles profetizar, Pai, que venha se cumprir na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, derrama a tua graça, derrama o teu poder, derrama a tua unção de cura sobre cada um que está ouvindo este testemunho e esta oração. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo vida de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, e que os teus sonhos, os teus projetos sejam abençoados pelo Senhor, segundo a vontade dele e a sua fé em Jesus. Deus abençoe a todos.